Vamos falar com a Patrícia e a Raquel. Gente, a gente fica assim, o que é proteína? É a carne, soja. O que é proteína? Nós vamos dar dica para vocês agora. Que outro tipo de proteína que tem além da carne? Seja bem-vinda. Oi, obrigada, tudo bem, Cloara? Bom dia a todos. Bom, nós estamos numa era também de muito veganismo, muito vegetarianismo, né, Cloara? Então as pessoas acabam ficando um pouco perdidas em relação ao que é a proteína. Então a proteína, nós temos proteína tanto de origem animal, que são as carnes, os ovos, peixes, e a proteína de origem vegetal. Então a gente encontra proteína de origem vegetal nas leguminosas, então eu tenho feijão, lentilha, grão de bico, soja, que é uma delícia, exatamente. Os amendoins, então as oleaginosas, então eu tenho amendoim, nas amêndoas. Mas o que acontece? Então, as proteínas de origem vegetal, na sua maioria, elas não têm um alto valor biológico. Então, o que é alto valor biológico? Quando eu consumo um pedaço de frango, uma carne, por exemplo, esse alimento ele vai me fornecer todos os aminoácidos que o meu organismo precisa. Para uma criança, para o crescimento, para toda essa parte de estrutura corporal. Então, formação de ossos, cartilagem, nosso cabelo, as unhas, tudo isso nós precisamos de proteína, de boa qualidade. Então, quando você tem, por exemplo, o feijão ele tem a falta de alguns aminoácidos. Mas quando eu misturo ele com o arroz, eu tenho uma mistura ótima, uma mistura perfeita. Então eu tenho todos os aminoácidos que o meu organismo precisa. Para quê? Aquela criança, por exemplo, que não gosta de comer carne, e aí a mãe não dá nem arroz e feijão, ela dá só o macarrão, ela vai ter deficiência de proteína. Agora, se a criança não gosta de comer carne e a mãe faz a mistura do arroz e o feijão, então ela tem todos os aminoácidos que precisa para o crescimento, né? Para que ela tenha um equilíbrio de organismo e que ela possa se desenvolver. E assim também na idade adulta. Então, esses alimentos, por exemplo, quinoa é um alimento que tem um alto valor biológico de proteína. E veja, é uma sementinha, um farelinho ali, né? Então, você pode fazer um arroz com quinoa, por exemplo, que fica excelente. Esse aqui o que é? Esse é a quinoa. Quinoa Isso, essa é a quinoa em flocos. Aveia? Não, é a quinoa em flocos. Então, a quinoa, ela tem um excelente valor biológico. E aí você pode misturá-la com arroz, por exemplo, você pode cozinhar ou você pode colocar com fruta, né? O soja também tem um alto valor biológico. O que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado tanto com soja quanto, claro, com todos os alimentos, como prepara como prepara e o poder alergênico do soja. Então não são todas as pessoas que podem com soja. Eu gosto muito do tofu, que é aquele queijo de soja. Então ele tem uma concentração boa de soja e como ele é fermentado, ele perde a porção do soja que é de hormônio. Porque o soja é hormônio natural feminino, tá? Então para aqueles homens, por exemplo, que são veganos ou vegetarianos e consomem muita proteína texturizada de soja, uma criança, por exemplo, ela pode desenvolver maminha. Tá? Então, então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque soja é hormônio feminino. Entendi. É como se você estivesse dando uma dose homeopática de um hormônio feminino para a criança, por exemplo, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque eu posso adiantar a menstruação da menina, ou eu posso desenvolver a voz do menino ficar um pouquinho mais fina. Então, o tofu, por exemplo, ele já não vai causar isso. O tofu é que a gente chama de tofu. Isso, é que assim, os meus pacientes japonês fala tofu, né? E aí tem gente que fala tofu. Então, tanto faz. O tofu é aquele queijinho do japonês. Tá? Então ele é uma opção muito bacana. Aqui nós temos as amêndoas, assim como o amendoim, além de uma gordura de excelente qualidade, uma gordura do bem, uma gordura que faz bem para o nosso organismo, ela é riquíssima em proteína de boa qualidade. Então, para lanchinhos intermediários, no pré-treino de atividade física, por exemplo, é muito legal. Para lanchinhos à tarde, no meio da manhã. Mas sempre lembrando que nós temos a nossa individualidade bioquímica, né? Então, assim, se eu tiver duas Patrícias iguais, cada uma de nós tem uma necessidade. Então, eu tenho que cuidar porque, além dela, embora ela seja uma gordura do bem, ela tem um valor calórico alto. Então, eu não posso me entupir de amêndoa, de amendoim. Eu tenho que porcionar corretamente. Exatamente. Nós usamos mais a lentilha no final do ano, mas a gente tem que explorar um pouquinho mais a lentilha. Nossa, arroz integral com lentilha fica uma delícia. É bom. É muito gostoso.
E a lentilha é uma excelente opção para a gente rodiziar também. Porque uma coisa que nós fazemos muito errado é manter a mesma rotina sempre, né? Então assim, todo dia eu acordo e como pão, tomo leite, no almoço é arroz, feijão e bife. Então assim, tentar variar, porque quando você tem um rodízio de alimentos, você tem nutrientes diferentes no seu organismo e isso é extremamente importante. O amendoim, O amendoim, que é uma oleaginosa, que também é uma fonte proteica de boa qualidade, que você vai colocar em lanchinhos intermediários, né? Você pode fazer um mix disso, você pode fazer um mix entre amendoim, amêndoa, avelã, pistache. Então, assim, no meio da manhã você comer uma porção, no meio da tarde outra porção, por exemplo, né? Você pode misturar com fruta. Então, a fruta, ela tem bastante nutriente, tem muita fibra. E aí quando você coloca as oleaginosas, você aumenta o valor de proteína, de gordura e você diminui o índice glicêmico, que é a velocidade com que o açúcar entra na corrente sanguínea. Porque hoje em dia o pessoal está falando muito mal de fruta. Um dia eu quero falar sobre isso aqui no programa, né? Muita gente tirando fruta da vida e fruta é vida. E você tem que misturar, como ela falou, a fruta, por exemplo, comer uma banana, isso, come uma amêndoa, né? Come um amendoim. Junto. Exatamente. Então, sempre é nós pensarmos nessa adequação. Então, eu tô recebendo muito paciente no consultório assim, doutor, eu estou me tornando vegano, né? Por uma filosofia de vida. Então eu quero saber como é que eu vou adequar. E isso é extremamente importante, porque geralmente a pessoa que se torna vegana, a família toda se torna vegana. E às vezes eu tenho uma criança, eu tenho um idoso, então eu tenho que organizar muito bem isso para que as pessoas não tenham deficiência do nutriente que é de extrema importância. De contato? Aqui em Londrina é o 3371-8500 e em Cambé é 3254-5352. Que Deus te abençoe. Obrigada. Deus te abençoe. Muito obrigada. Patrícia, Volto Raquel, sim. sempre junto com a gente.